assim. Como vão, meus amigos? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje por conta de um fato concreto ocorrido na última terça-feira, dia 21 de julho. Fato esse que nos convida a revisitar um tema que é sempre objeto de muito debate, muita controvérsia, que é o foro por prerrogativa de função, que alguns, a meu juízo de forma pejorativa, chamam de foro privilegiado. Primeiro vamos entender o fato concreto. Houve a determinação de busca e apreensão em desfavor do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Essas buscas teriam como alvo as residências do senador e o seu gabinete na sede do Senado Federal em Brasília. Chegando ao Senado, os policiais federais teriam sido obstaculizados pelo presidente da casa, senador Davi Alcolumbre, que teria dito que as dependências do Senado somente poderiam ser alvo de busca e apreensão com ordem do Supremo Tribunal Federal, e determinou que a advocacia do Senado adotasse medidas junto ao Supremo. Temos que entender por que, se tratando de um senador da República, havia uma ordem de primeiro grau da Justiça Eleitoral. Por quê? O artigo 53 da Constituição Federal, no seu parágrafo 1º, dispõe que, desde a expedição do diploma, os deputados federais e os senadores serão julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Essa é a regra. Observem que a Constituição não diz que é a partir da diplomação, não diz que é a partir da posse, não diz que é a partir do exercício do mandato. A Constituição diz que é a partir da expedição do diploma. Entretanto, julgando a questão de ordenação penal 937, de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal entendeu por restringir a aplicabilidade do foro por prerrogativa de função para os atos realizados durante o mandato e que guardassem relação com o exercício do mandato. Todos os outros atos seriam de competência da primeira instância. E o Supremo decidiu também que os crimes afetos à seara eleitoral ficariam a cargo da Justiça Eleitoral, não do órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes conexos. Por conta disso, como a acusação contra o senador José Serra é de caixa 2 na campanha de 2014, a ordem partiu da primeira zona eleitoral de um juiz, então, de primeiro grau. O direito, ele não é um produto pronto, acabado, instantâneo. É uma ciência social. Então, todas as disposições legais são ou deveriam ser parte de um sistema, parte de uma arquitetura jurídica que leva em consideração valores sociais, antropológicos, históricos, filosóficos. Então, quando a Constituição determina que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão julgados perante o Supremo Tribunal Federal, não se trata de algo solto. Aquilo faz parte de um sistema e tem uma razão de ser. A jurisdição, ela precisa de independência. O caso que nós tratamos recentemente, num vídeo, nos dá dimensão do que pode acontecer quando uma autoridade é confrontada com alguém de menor hierarquia. Nós estamos no mundo do ser, não do dever ser. No mundo ideal, todos se compenetrariam diante da lei, cumpririam suas obrigações. Mas, infelizmente, no mundo do ser, não é assim que acontece. Então, diante dessa realidade fática, a Constituição Federal entende que uma autoridade só pode ser julgada por outra, que fique livre de pressões como aquela que nós vimos no último vídeo. É por isso que um senador da República tem que ser julgado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Toda vez que não se
analisa todo o arcabouço que envolve uma determinada disposição e se mexe apenas nela, o que vai acontecer, em regra, é a disfuncionalidade do sistema. É o cubo mágico. Se você mexe de um lado, você tem que estar consciente que esse seu movimento vai trazer consequências. É como se fosse um efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta no Ocidente pode gerar um maremoto no Oriente. Mexer numa face do cubo vai mexer em outras. Data máxima venha, com todo respeito, a decisão do Supremo Tribunal na questão de ordenação penal 937, em primeiro lugar, faz tábula rasa da disposição expressa da Constituição. Se a Constituição quisesse que o foro fosse relacionado ao exercício do mandato, ela não colocaria a expressão desde a expedição do diploma como o marco inicial do foro por prerrogativa de função. Mas mais do que isso, a decisão do Supremo Tribunal Federal cria uma disfunção. A mesa do Senado Federal, por meio da Advocacia Geral do Senado, ajuizou uma reclamação número 42.335. O que é uma reclamação? Uma reclamação é um instrumento pelo qual, dentre outra finalidade, se destina a resguardar a competência de um órgão jurisdicional. E o que a mesa do Senado disse foi: só tem competência para determinar essa busca e apreensão o Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, em plantão, deferiu a liminar, entendendo a princípio que, de fato, no que diz respeito às dependências do Senado Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal a determinação das medidas cautelares. O que é que a decisão de restrição do foro do Supremo acabou por gerar? Nós vamos ter, a partir de agora, uma dúplice persecução penal. Nós mandamos para o primeiro grau a apuração em face do senador e em face do deputado. Mas se for necessária uma busca no gabinete, tem que se pedir ao Supremo. Então a pergunta que fica é: quem preside essa instrução processual? É o juiz de primeiro grau ou é o Supremo? Com todo respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ela vai fazer com que o Supremo Tribunal Federal sirva de correspondente da primeira instância em Brasília. É isso. Quando nós precisarmos de um mandado para entrar no gabinete de um deputado ou senador, nós pedimos ao Supremo. Até lá, nós vamos conduzindo aqui na primeira instância. Essa prova a ser produzida por uma determinação do Supremo vai ser apreciada pelo primeiro grau? E se for reputada nula, vai ser pelo primeiro grau ou vai ser pelo Supremo? Qual a classe processual em que vai se enquadrar esse pedido que vem da primeira instância? O Supremo Tribunal Federal vai cumprir carta precatória da primeira instância? O sistema está disfuncional. Mas existe um terceiro efeito, ainda mais pernicioso. Vamos supor, apenas por hipótese, que houvesse algum elemento de convicção importante para as investigações do gabinete do senador José Serra. Essa instabilidade, essa insegurança jurídica causada por essa decisão que restringiu o foro, teria tornado inócua a diligência a ser realizada. Porque, efetivamente, foi obstaculizada pelo Supremo numa decisão, a meu juízo, muito correta. As dependências do Senado Federal só podem ser alvo de busca e apreensão caso sejam determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, as razões de ser que estão na questão de ordenação penal 937, a meu juízo, são um tanto quanto estranhas. Porque o que se diz é que o foro por prerrogativa de função favoreceria a impunidade. É o próprio Supremo Tribunal Federal a nos dizer que quando ele preside uma persecução penal, o risco
de ineficácia, o risco de que seu fim não seja alcançado é grande. Mas isso não está calcado em dados históricos. Porque na ação penal 470, o Supremo Tribunal Federal conduziu todo o processo e chegou-se sim à condenação de diversas pessoas, numa demonstração mais do que cabal de que é possível se exercer a jurisdição nesses termos. O ministro Dias Toffoli usa uma expressão de que é lenda urbana a impunidade quando se trata do foro por prerrogativa de função, e eu tendo a concordar com ele. Os advogados que são versados em atuações dos tribunais superiores e no Supremo sabem que não se encontra facilidades, que não se encontra coisas dadivosas. O direito é aplicado sim, sem dúvida alguma. Não seria mais fácil ao Supremo Tribunal Federal procurar as causas dessa suposta ineficiência do foro por prerrogativa de função do que mexer em um instituto sem se preocupar com as implicações seguintes? A nossa proposta, meus amigos, é essa. É que se sempre analise o direito como um todo, com todas as implicações de todas as decisões. Nós não podemos entrar numa casa e achar que esse pilar está feio no meio da sala e simplesmente removê-lo, porque aquilo tudo depende de um projeto. Nós temos sim que analisar o projeto e saber se podemos modificar o pilar de lugar, mas com todas as implicações que isso trará, e não simplesmente apontar um caso e dizer vamos mudar o foro por prerrogativa de função. Nós vamos sim acabar causando desfuncionalidade que nada ajudam na aplicação do direito. É o que temos para hoje. Se você gostou do nosso vídeo, clique no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, que em breve estaremos aqui com mais conteúdo, ou volta e meia, quando aparecer matéria urgente a ser tratada. Um grande abraço a todos e até a próxima.